Então, olha só, o que nós pretendemos fazer é um chamado status questionis desta questão do Jesus histórico. Status questionis significa como é que está o estado da questão, como é que o problema está nos dias atuais. Normalmente o status questionis ele é feito sempre que você vai estudar um assunto que já foi muito debatido. Você não pode partir do nada. Você tem que partir de uma concepção mais completa. Você tem que ter uma ideia geral do que já se discutiu do assunto. Então, da onde vem essa questão do Jesus histórico? Depois eu vou fazer um panorama dos 5 grandes momentos do Jesus histórico na história da teologia do Novo Testamento. Então, a primeira coisa que começa a se discutir é a historicidade de Jesus, a partir do século 17, 18, quando se começam a analisar os documentos, inscrições, arqueologia da época, percebe-se que não há quase nenhuma referência fora da Bíblia a Jesus. Todas as referências vão aparecer a partir do século II, a partir do metade do século II ou no começo do século II, e normalmente por pessoas ligadas à igreja. Você vai ter, por exemplo, lá nas Antiguidades de Flávio Joséfos, você vai encontrar uma referência muito pequena, uma seita pequena que está perturbando o judaísmo e tal. Você tem referências muito esparsas, como, por exemplo, a questão quando Cláudio, no ano 55, expulsou os judeus de Roma, ele os expulsou porque havia uma grande confusão entre os judeus. E explica-se, o texto que fala sobre isso diz, olha, Cláudio resolveu expulsar os judeus de Roma porque eles estavam discutindo entre si, brigando, por causa de um tal de Cresto. A palavra Cresto significa bondoso. Então, será que é Cresto ou é Cristo? Será que o historiador não escreveu o nome errado de Cristo e tal? Não soube dizer, não soube perceber? Isso não, é uma coisa que não está tão fora da possibilidade disso realmente estar acontecendo. Tá? Então, começa-se a questionar se o testemunho dos evangélicos possui um valor histórico. Porque que tipo de literatura é o evangelho? É uma biografia? Se é uma biografia, ela não é uma biografia conforme as biografias romanas ou conforme as biografias gregas. É algo completamente novo na história. Até hoje se diz que o evangelho é um novo gênero de literatura. É um gênero criado especialmente pelo cristianismo. Então, nessa época em que se começa a questionar, onde Jesus esteve, aquela pergunta clássica, né? Onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos, o que aconteceu com ele, quais as referências históricas. Outra coisa que começou a se questionar é o seguinte: as informações históricas, principalmente as que são dadas em Lucas, elas carecem de alguma correspondência documental. O que eu quero dizer? Lucas vai dizer que o primeiro recenseamento foi quando César Augusto mandou que o império inteiro se recenseasse. Não há nenhuma evidência de César Augusto ter feito tal coisa. Não há um grande recenseamento no império de César Augusto, que foi o primeiro dos imperadores de Roma, depois que caiu a República, depois da história de Júlio César e tal. Outra coisa, aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Tá, Quirino era governador da Síria, mas ele veio a ser governador da Síria muitos anos depois da morte de Herodes. De que Quirino ele está falando? Será que ainda vão descobrir um outro Quirino? Então, em princípio, hoje essas questões não são tão relevantes, porque já há novas respostas. Mas naquela época, isso já havia um espírito muito forte de rejeição ao cristianismo, por causa do iluminismo, do racionalismo, de todas aquelas, do deísmo inglês principalmente. O deísmo inglês é aquela maneira de olhar a religião
Deus, ele está muito, se existe um Deus, ele está muito distante, é um Deus lá totalmente transcendental, um Deus que olha as coisas de longe. Ele não ia ficar se metendo nas coisas dos seres humanos, não tem tempo para isso, o universo é muito grande, começou a se descobrir o tamanho do universo e tal. Então, começou-se a racionalizar as coisas e com isso começou a se discutir, chama-se esse período chamado período da crítica radical. A Bíblia passou a ser visto não mais como um livro inspirado por Deus, é um livro de religião. Como um livro de religião, ele pode ser analisado, pode ser criticado, pode ser duvidado e tudo isso. Tá? E a grande questão é a seguinte: será que o Jesus que é apresentado lá nos Evangelhos é, de fato, o Jesus de Nazaré? Será que não são pessoas diferentes? Será que esse Jesus que é apresentado nos Evangelhos não é mais um Jesus lendário do que, de fato, aquele homem? Se de fato existiu um homem que chamado Jesus, que andou lá e que fez discípulos, que causou essa grande revolução na história e tal, será que é o mesmo? Será que nós podemos dizer que é o mesmo? Com isso, a gente vai entrar na questão da busca do Jesus histórico. Essa busca do Jesus histórico, ela tem várias fases. Nós vamos começar a ver a primeira fase da busca do Jesus histórico, até o momento em que se destruiu a pretensão de se chegar a Jesus histórico. Aí nós vamos conhecer um pouquinho da crítica e da história das formas, principalmente a teologia ou a maneira de olhar a Bíblia de Bultmann e tudo isso. Então vamos lá. Existe um livro chamado Autenticidade Histórica dos Evangelhos, de Lambiase, da editora Paulinas, e ele faz uma análise dessa solução desse problema. Ele tenta, esse problema caracterizou grande parte da pesquisa bíblica desde o fim do século XVIII até os nossos dias, e a grande questão é a seguinte: será que existe um método crítico que possa ser aplicado sistematicamente no estudo dos Evangelhos, de tal forma que a gente tenha um resultado histórico crítico? Essa preocupação é a preocupação do chamado método histórico crítico. O método histórico crítico, ele é, no seu nascimento, eminentemente racionalista. Mais tarde, o método vai ser usado por quem não é racionalista. Nós vamos ver a diferença do uso do método histórico-crítico, né? No começo da história e atualmente por estudiosos até que são estudiosos sérios e que creem na palavra de Deus, Eu, por exemplo, eu uso o método histórico-crítico sem adotar os pressupostos do método histórico-crítico. Eu costumo dizer que eu uso o método histórico-crítico de uma maneira acadêmica. Eu adoto uma espécie assim de criticismo acadêmico. Para estudar a Bíblia, eu posso estudar, um dos aspectos é me colocar no papel de um crítico que não crê. Depois eu saio desse papel e vou analisar a Bíblia como alguém que crê. Mas eu quero tentar descobrir na Bíblia tudo aquilo que ela tem para dizer, até coisas que possam, de certa forma, abalar a minha fé. Eu não posso ter medo de ter a minha fé abalada, porque ou ela é forte o suficiente para resistir à crítica, ou não vale a pena ser crida, né? Então, vamos lá. A concepção tradicional sobre os evangelhos, em especial, era a seguinte: Papias de Herápolis, que é um pai da igreja, lá do princípio, da chamada era subapostólica, ou da era pós-apostólica, que a era pós-apostólica é marcada por aqueles pais da igreja que foram discípulos dos apóstolos ou discípulos dos apóstolos. Então, eles estavam muito próximos da tradição e da formação dos livros do Novo Testamento. Papias é um desses. Nós não temos nenhum escrito do Papias direto dele. O que nós temos são fragmentos das obras de Papias através de outro historiador, que foi um grande historiador também dentre os pais da igreja. Mas o Papias, ele era considerado aquele que trazia a tradição correta. Então, até metade do século XIX, né, os dados dos evangelhos eram aceitos sem nenhuma crítica.
está escrito ali, está escrito, é a palavra de Deus e acabou. Por quê? Porque eles vieram de testemunhas oculares. Mateus era apóstolo, né? João era apóstolo. Lucas não era apóstolo, mas era discípulo de Paulo. Então ele pegou as memórias de Paulo. E Marcos era discípulo de Pedro. Logo, eram pessoas fidedignas, são autores fidedignos. Okay? Só que esta questão, ela tinha algumas características que pecavam um pouquinho em relação vamos dizer assim, a cientificidade da questão. Por quê? A aceitação estrita da autenticidade dos escritos. Ninguém questionava. Será que são autênticos? Será que foi Paulo mesmo? Será que foi Lucas mesmo? Será que foi Mateus mesmo? Não, claro que foi. As tradições dizem isso. Tá bom, mas no livro não diz que foi. O que nós aceitamos? Nós protestantes em especial, nós não aceitamos a tradição como algo válido sobre as escrituras. Se na escritura não diz Mateus, onde está escrito que foi Mateus que escreveu? Papias diz, Heródoto é grego, né? O historiador tal, diz, tá, mas não é a Bíblia. São os pais da igreja. E aí nós estamos nos igualando com o catolicismo. Outra coisa, não se fazia nenhuma crítica interna. Então você vai analisar o texto, se tiver alguma coisa assim que aparentemente não combina com, por exemplo, um estilo diferente, uma frase que parece que está deslocada, não, isso aí não se criticava, não se fazia esse tipo de análise. Cada escrito é atribuído a um autor determinado, que vai ser ou um apóstolo ou uma pessoa muito próxima do apóstolo. E toda prova de credibilidade é centrada em elementos da crítica externa. Então, é o autor tal, como é que eu sei que é o autor tal? Porque Papias diz, porque Justino Marte diz, porque não sei o que diz. Foi escrito na data tal. Por quê? Porque não pode ter sido escrito antes da morte de João. Não pode ter sido escrito antes da morte de Marcos. A gente sabe que a morte... Percebe que não está se analisando o texto propriamente dito. Está se aceitando simplesmente a tradição. E, principalmente... isso tudo era uma maneira, hoje, e também por esses autores mais modernos, chamados modernistas, eles achavam isso uma maneira ingênua de estudar as escrituras. Começam então as chamadas críticas modernas à autenticidade dos evangelhos. O Simon, que era humanista, ele começa a analisar, olha, 1638, século XVII, até 1712, basicamente século XVII. Ele começa a questionar a questão da composição. Por que Mateus é tão parecido com Lucas? Por que Marcos e Mateus e Lucas são tão parecidos? Até por essa época que vai surgir o termo sinótico, que significa vistos do mesmo ponto de vista. Você tem os evangelhos sinóticos, que são 3, e o quarto evangelho, que é o evangelho de João. Então começa-se a discutir a questão da composição. Em 1774, um estudioso da questão das escrituras, principalmente no Novo Testamento, chamado Reimarus, viveu em 1694, morreu em 68 do século seguinte. Ele tinha uma posição radical acerca disso, mas nunca revelou direito onde que ele baseava essas posições. Só revelou para as pessoas mais próximas. Quando ele morreu, publicaram, acho que foi Ritschl que publicou, publicaram os chamados fragmentos. Nem tudo que ele escreveu foi publicado. E ele botou a questão, e ele teve uma visão, né, um insight, de que pode ser que haja coisas nos testamentos que são históricas e coisas que são apostólicas, no sentido de que fazem muito mais parte da tradição posterior do que realmente aconteceu. E ainda não se levantou a questão da Páscoa, porque há uma diferença radical entre os discípulos antes da Páscoa e depois da Páscoa.
Antes da Páscoa, Jesus vivia dizendo: olha, não conte para ninguém que eu sou Messias, não fale para ninguém dos meus milagres e tal. De repente, depois da Páscoa, que é a última Páscoa, né? A Páscoa que Jesus morreu, e principalmente após a ressurreição de Jesus, começa a uma diferença radical. O que houve? A explicação tradicional é que agora o Espírito Santo está agindo no meio da... Mas para os racionalistas essa explicação não serve. Tem alguma coisa aí. Ok? Vamos embora, vamos para frente. O Rei Maros, por exemplo, ele vai retomar uma hipótese antiga, né? Ele diz: o Jesus histórico era um judeu revolucionário que fracassou na tentativa de fundar um reino messiânico terrestre, ao passo que o Cristo apostólico ressuscitado e esperado para o fim dos tempos é muito mais uma invenção dos discípulos para acobertar o furto do seu corpo que eles mesmos perpetraram, tirando-o do túmulo. Então, essa hipótese já tinha sido levantada por Pilatos, pelos soldados, para tentar justificar o sumiço do corpo de Cristo e tal. Mas o Rei Maros pegou essa hipótese e falou: olha, está aí a explicação. A própria Bíblia nos dá a explicação, porque essa hipótese é levantada na Bíblia, nos escritos do Novo Testamento, e é por aí que as coisas aconteceram. Com isso, inaugura-se a chamada busca pelo Jesus histórico pela escola liberal de teologia. Notem, o Jesus histórico não é o começo da escola liberal. A escola liberal já existia. Já havia uma maneira de olhar a Bíblia racionalisticamente. E não somente olhar a Bíblia, mas olhar a fé de uma maneira racionalística. Então, a escola liberal não acredita, por exemplo, na intervenção de Deus na história. Acha que Deus existe, mas Ele criou tudo certinho, as leis estão perfeitas, deixa funcionar. O que Ele quer? Ele quer que o ser humano aprenda a descobrir o caminho do bem. Então, para o ser humano aprender o caminho do bem, Jesus é um modelo extraordinário do bem. Então, o que a gente vai procurar em Jesus? A salvação? Não, a gente vai procurar o amor universal, a fraternidade universal, valores que são valores eternos, que podem inclusive ser encontrados em outras religiões, não somente no cristianismo. Nós temos uma época onde existe uma tendência a generalizar e a colocar o homem como centro de todas as coisas. A racionalidade humana tem que ser a mestra de qualquer coisa. O que não passa pelo crivo da racionalidade humana não pode ser considerado, porque é uma coisa medieval, faz parte das superstições e todas essas coisas, e toda essa história. Então, a escola liberal considera os sinóticos como documentos para reconstruir a vida de Jesus. Parece certo, né? Pensa bem, são apenas documentos. Eu posso reconstruir a vida de Jesus usando documentos, fatos históricos, arqueologia e as minhas conclusões racionais sobre o assunto. Então, a Bíblia deixou de ser a única fonte. Ela é uma fonte. Se eu quero saber de fato quem é Jesus, os sinóticos são um bom documento para começar, mas não são os únicos documentos a serem tratados. Outra coisa que eles diziam é o seguinte: vamos olhar os sinóticos como fonte, não simplesmente para procurar a vida de Jesus, quem foi de fato Jesus, mas para ver os valores universais que estão presentes ali. Então, onde fala do amor, da solidariedade, da honestidade, da fraternidade, todos os povos reverenciam estas coisas como coisas aceitáveis. Então, existe um consenso na humanidade sobre o que é bom. A gente não precisa ter uma religião exclusivista que mata quem discorda dela, que cria a Inquisição, que cria uma espécie de exclusividade diante das coisas. Perceba que, no fundo, os liberais são, qual é a palavra? Não são ingênuos, eles são otimistas demais. São muito otimistas. O ser humano vai chegar lá. E principalmente quando você começa a ver o progresso científico, no final do século XIX,
A humanidade viveu chamada a Era das Luzes, né? Aquele momento o ser humano vai conseguir resolver todos os problemas. Descobriu-se o micróbio. Agora, Darwin, em 1900 e tanto, lá próximo a 1900, descobriu que realmente não precisa de um criador, basta você seguir o processo evolutivo. Existe explicação científica para tudo. Kant vai dizer isso filosoficamente, no livro A Crítica da Razão Pura. Ele vai dizer, olha, vai haver um momento em que este universo que existe, do qual não existe mais nada além dele, Deus está presente dentro desse universo. E Deus é usado para explicar aquilo que o ser humano não consegue explicar. O conhecimento humano vai crescendo, 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 e vai tomando o espaço dos mitos, das superstições e até do próprio Deus. Vai chegar uma hora em que Deus não será mais necessário. Depois ele escreveu um livro chamado A Crítica da Razão Prática, onde ele diz, bom, por enquanto é necessário, porque senão, se não tiver a ideia de Deus, de um Pai celestial, de um homem que pune e tal, daqui a pouco a humanidade está um caos e tal, tal, tal. Mas quando a ciência, quando o conhecimento, quando o ser humano chegar à plenitude, essas ideias todas nós vamos ver que faz parte da infância, da humanidade e tudo isso. Kant, embora tenha levado o racionalismo às últimas consequências, ele decretou a morte do racionalismo. Porque depois de Kant, só o existencialismo, que é o existencialismo dá um pulo, né? Existe alguma coisa além? Existe uma metafísica? Não sei, mas eu aposto nisso. Essa é mais ou menos a visão existencialista da vida. Não sei se existe, mas eu preciso de algo que me dê valor, algo que me autentique como pessoa e tal. E aí você vai ter o existencialismo de Sartre, então, que é extremamente nihilista, quer dizer, tende ao vazio, tende ao desespero. E aí vamos ter os teólogos, principalmente os filósofos, né, do desespero, que é o Kierkegaard, o Feuerbach e todos esses. Pois bem, a última coisa importante. A escola liberal buscava uma justificativa para a seguinte afirmação: o valor da pessoa humana à luz da paternidade de Deus, capaz de instaurar uma fraternidade universal entre os homens. Os pensamentos da escola liberal, conforme um dos grandes defensores dessa escola, que é o Harnack, que viveu entre 1851 e 1930, podem ser resumidos em 3 pontos. Primeiro, a autenticidade histórica dos evangelhos é vista sob uma dimensão tríplice, segundo Harnack. Confiabilidade dos dados biográficos. Os dados biográficos podem ter certeza que são confiáveis. Que dados biográficos? O que nós descobrimos através da pesquisa histórico-crítica. Usando os evangelhos como fonte, mas outras fontes além dos evangelhos. Ok? Então ele parte do pressuposto de que o que a crítica descobriu é absolutamente confiável. Segundo, estes dados biográficos de Jesus nos possibilitam a olhar Jesus de um ponto de vista muito mais universal. E nós vamos tirar os ensinamentos que são realmente importantes, que dizem respeito àquelas questões que são relevantes a todos os seres humanos, a bondade e tal, e todos aqueles dados que nós já falamos. E a terceira, que é muito importante, que é a necessidade absoluta de eliminar tudo aquilo que a razão não consegue controlar. Como, por exemplo, os milagres e tudo aquilo que não cabe na razão. Uma pessoa não ressuscita. Então não há ressurreição. Mas como é que Jesus ressuscitou? Não. Ele ressuscitou no coração dos homens. Ele continua vivo porque a lembrança dele, a presença dele, a comunhão entre as pessoas, traz de volta a pessoa de Jesus Cristo, mas não necessariamente que um cadáver tenha se reanimado e tal, e tal, e tal. Então Jesus não ressuscitou de fato. Ele ressuscitou na fé, na mente humana. Deu para entender mais ou menos como é que funciona a mentalidade liberal? Com isso, cria-se, então, uma busca por um Jesus
que no fundo, não é mais Deus, nem filho de Deus. Ele talvez tenha sido o melhor dos pregadores de moral e de religião que já passaram por essa terra. Mas ele não é ninguém além do que um ser humano iluminado. Né? Iluminado é uma palavra perigosa porque ela tem outros sentidos hoje. Mas nada mais do que um ser humano extraordinário, como Sócrates, como Platão, como, e tudo isso. Ok? Quem foram os personagens dessa história? E o que foi acontecendo à medida em que eles foram lançando os seus estudos e os seus documentos. Em 1835, o Strauss lança A Vida de Jesus. E ele, na sua introdução, ele diz: não é importante saber o que Jesus foi historicamente. Porque Jesus mesmo, aquele Jesus que a gente recebeu pela igreja e tal, é um personagem mitológico. Para nós o que interessa é a mensagem profunda do cristianismo. Então, com isso, ele começou a tentar mostrar quem era o Jesus em quem ele achava que valia a pena manter alguma fé. Se é que seja fé, esse tipo de coisa. Em 1838, esses dois estudiosos, né, o Wyss e o Wilke, descobrem uma coisa muito importante. Porque eles começam a analisar de um ponto de vista extremamente formal e eles vão descobrir que Marcos parece ser uma base muito sólida sobre a qual Mateus e Lucas construíram seus evangelhos. E que há coisas que não estão presentes em Marcos, mas que estão presentes em Lucas e em Mateus, que parecem ser uma espécie de um segundo documento, uma segunda tradição, onde se encontram as logia de Jesus, as palavras de Jesus. Então, dessa junção da história, principalmente das narrativas de Marcos, com os discursos de Jesus, que provavelmente circulavam ou num documento ou até numa tradição oral, cria-se o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, e aqui é justamente uma das soluções, que inclusive até hoje é aceita, para para o chamado problema sinótico. Por que Mateus, Marcos e Lucas são tão parecidos? O Wyss e o Wilke fizeram a proposta de que há duas fontes para os evangelhos. Marcos foi o primeiro, as logia, ou o documento que, porque é uma fonte em alemão é Quelle. Quelle é que. Então, Marcos e que são as fontes dos três evangelhos sinóticos. João não usou essa mesma fonte. Por isso, o evangelho de João é completamente diferente. A ideia é interessante, a hipótese é boa, tanto é que até hoje ela é quase que unanimemente aceita, mas criou um reboliço, porque até então Mateus era considerado o primeiro escrito, por isso ele vem em primeiro lugar na Bíblia. Marcos era o segundo escrito, que segundo os estudiosos mais antigos era um resumo de Mateus. Lucas amplia e João vai falar da sua própria memória. Então, por isso, os evangelhos estão nessa ordem. Com essa hipótese das duas fontes, há todo um reboliço na área dos estudos bíblicos. A crítica das fontes, então, começa a analisar e procurar descobrir no Novo Testamento da onde eles tiraram. Note, o que os autores que eram considerados autores e testemunhas oculares, uma espécie assim de repórteres da vida de Jesus, eles deixam de ser repórteres e passam a ser compiladores de fontes. Isso quer dizer o seguinte, que pode ser que não tenha sido bem quem se diz que escreveu, porque não precisa ser Mateus. Mateus é apóstolo, ele tinha as memórias dele. Por que ele foi copiar Marcos e foi copiar essa fonte quem? Então você reduz a
autoria dos evangelhos, não somente é uma questão de quem escreveu, mas de quem criou o evangelho, não, é quem escreveu, porque o evangelho, de certa forma, já estava criado, era uma questão apenas de botar as coisas na ordem certa. Esse desenvolvimento da crítica interna, por Weiss, né, especialmente, vai encontrar elementos subjacentes de Pedro em Marcos. Wellhausen, que é aquele do Antigo Testamento e tal, vai descobrir fontes aramaicas das quais derivam os sinóticos. Aí surge uma hipótese que até hoje é muito aceita por Joaquim Jeremias, de que o Evangelho de Mateus foi primeiramente escrito em aramaico e depois traduzido para o grego. Essa hipótese hoje não tem muito crédito, mas Joaquim Jeremias, que é um grande estudioso da Bíblia, ainda usa essa hipótese como hipótese de trabalho, e ele tenta fazer uma retrotradução para o hebraico, mostrando, e principalmente o Evangelho de Mateus, que tem todo um ar meio judaico e tal. Os evangelistas deixam então de ser repórteres e indivíduos isolados e passam a ser vistos mais como porta-vozes da tradição. E aí, eles passando a ser vistos como porta-vozes da tradição, nós vamos chegar na segunda metade do século XIX com a teoria das duas fontes, os dogmas cristológicos, a ideia de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e tal, sendo postergado mais para o segundo século. Não se tem uma clara exposição desses dogmas da divindade de Cristo nos evangelhos. A escola liberal, tentando fazer a pesquisa da vida de Jesus, Leben Jesu Forschung, que são as chamadas biografias, entre aspas, históricas de Jesus. E todo mundo querendo fazer uma biografia de um Jesus conforme eu acho que ele deve ser, conforme ele deve ter sido e tal, e tal, e tal. O Jesus histórico, então, não é o Jesus que foi ensinado pela igreja. Esse Jesus foi sendo construído no decorrer dos séculos, com tradições, com lendas, com histórias e tal, que não necessariamente tem uma autenticidade histórica. E qual é o resultado disso? O resultado disso é a substituição do Cristo ensinado pela igreja por um Jesus da teologia liberal e racionalista. E aí é interessante para a gente poder dar uma paradinha aqui, depois retomar, é que criou-se uma distinção, por essa época, entre Jesus e Cristo. Até hoje isso é usado e a gente precisa ser muito atento. Quando alguém fala assim, olha, porque isso aqui é uma tradução jesuânica. Uma tradição jesuânica é uma tradição que tem um forte embasamento na história. Não, isso é uma tradição cristológica. Aí não tem embasamento na história nenhuma. É embasado no que os apóstolos ensinaram à igreja crer acerca de Cristo. Que para esses estudiosos da primeira busca do Jesus histórico, a chamada escola liberal da busca do Jesus histórico, ou a primeira busca, né, em inglês, the first quest do Jesus histórico, ela é caracterizada por essa divisão radical entre o Jesus histórico e o Cristo que a igreja ensinou. O Cristo que a igreja ensinou é um personagem religioso com características religiosas. O Jesus que realmente existiu seria aquele descoberto pelos biógrafos de Jesus. Surgiram muitas biografias, eu não arrisco dizer centenas, mas foram dezenas e dezenas de biografias de Jesus e que tentavam apresentar quem é o Jesus, quem de fato é o Jesus. Um deles, muito famoso, é o Renan. Renan escreveu uma biografia de Jesus, outro muito... e você vai encontrar vários escritores tentando falar de Jesus como um personagem muito mais urbano, personagem que até pode casar e tal, quebrando todas aquelas tradições cristológicas. No fundo, se substituiu o Cristo, Jesus Cristo da igreja, por um Jesus Cristo da teologia liberal e racionalista. A questão é, o quão científica era essa busca?
Vai surgir então um escritor chamado Albert Schweitzer. E Albert Schweitzer, que era um grande estudioso, aliás, um homem extraordinário, a biografia de Schweitzer maravilhosa, foi missionário na África, um homem extraordinário. Ele fez uma análise acurada da história da busca do Jesus histórico. Ele escreveu um livrinho bonitinho, né? O título é maravilhoso, né? The Leben Jesu Geschichte Forschung, se eu não me engano, está aqui. Acho que vai dizer aqui, ele vai fundar a escola escatológica, o nome dele aqui, Leben, né? Geschichte der Leben Jesu Forschung. A história ou a crítica da vida, da busca pela vida de Jesus, onde ele vai fazer um estudo aprofundado e uma comparação de todas as principais biografias de Jesus produzidas pela teologia liberal e vai chegar à conclusão de que nenhum deles sabe o que está falando. Cada um inventou Jesus não conforme a história, mas conforme os seus próprios preconceitos e a sua própria maneira. Um achava que Jesus tinha que ser revolucionário, porque a revolução é importante, não sei o quê. Então ele inventou um Jesus revolucionário. Outro, não, Jesus tem que ser um cara bom, que fale do amor e tal. E aí ele cria um Jesus totalmente fictício. Quer dizer, a imagem criada pelos teólogos liberais de Jesus era tão fantasiosa ou mais do que aquela que eles alegavam que a igreja havia criado. Por quê? Porque cada um quis puxar Jesus para o seu próprio partido. Com este livro, nosso querido Albert Schweitzer botou por terra quase um século de tentativas de fazerem-se biografias históricas de Jesus. E aí vem a segunda fase da busca do Jesus histórico, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco na próxima estudo.